Neste vídeo eu tenho o comando pós passar ele no torno para dar uma polida. Dá para fazer sem o torno? Dá. Só que como a gente tem, então a gente usa. Então a gente conseguiu deixar aqui lisinho. Essa parte também. Aqui a gente não deu muita atenção porque não é importante. E a gente limpou da melhor forma aqui. Aqui também. Então ele ficou dessa forma aqui. Desse jeito já é possível montar no motor se quiser. Uma vez que ele foi feito esse endurecimento com a têmpera e a gente testou também empeno, não teve empenamento. Isso significa que foi bem feito a forja? Sim. Uma outra coisa que poderia ter sido usado para fazer o resfriamento poderia ser água, só que normalmente trinca. E aí, conversando com o pessoal lá da cutelaria, foi utilizado aqui na forja azeite de oliva. Aí até o rapaz comentou comigo se eu tinha percebido o cheiro no comando, que provavelmente, segundo ele, ficaria um pouco na mão. Como eu não percebo o cheiro, então para mim é indiferente. Mas, por curiosidade, é azeite que foi usado aqui, de oliva. Coisas da cutelaria, que é uma arte que eu também aprendi a gostar e a admirar, porém eu não me sinto atraído de fazer. O que eu gosto mesmo é de ficar tentando coisas aqui na mecânica. Se você já olhou os vídeos antigos, você vai ver que eu já tentei usar o difusor do Opala na Solex. Já tentei o Venturi 28, o Venturi 26. E agora eu estou numa luta com o 2630 gruvado. E o acerto não é fácil. Tem hora que dá vontade de desistir. Mas eu sempre recebo o incentivo do meu amigo Rafael Lamboia. E a gente sempre vai vencendo as adversidades. E sempre em busca de fazer o melhor ajuste. E para você ter um motor bem ajustado, você depende de algumas coisas. Uma das coisas que eu mostro aí no canal é o ponto de ignição. Não adianta você ter a polia na posição, você ter o distribuidor na bordinha e ele estar torto. Uma das coisas que mais complica a vida de algumas pessoas é o seguinte: quando você tem uma marcaçãozinha dessa aqui, por exemplo, na borda do distribuidor, significa que o rotor, o centro, ele deveria estar alinhado. Vamos imaginar que dessa forma. Então você alinhou aqui, era para você ter o ponto de ignição. Mas acontece uma situação, por exemplo, que a marca está aqui, na polia está o 10 graus, por exemplo, mas você tem o rotor nessa posição assim. E aqui a saída do pino da tampa. Então você tem uma distância muito grande aqui, que a faísca vai ter que sair pelo canto. Teve um vídeo recente, que eu até usei como exemplo, o Fusquinha do Rafael Lamboia. Então, quando dá a faísca, o rotor está apontado aqui e a tampa está com o pino aqui. Então você acaba tendo o quê? Um salto pela lateral para poder dar certo e você perde potência. Então isso aqui é um ponto que rouba muita potência do seu motor. Então a gente falar de comando, que normalmente as pessoas, vamos colocar um comando de 1 km de levante, mas se você não tiver uma boa ignição ajustada, se você não tiver uma boa carburação, você não vai conseguir
extrair o total nem do seu motor original, quem dirá com o comando modificado, tá bom? Então, para você que de repente viu os vídeos, se interessaram pelo assunto, o negócio é um pouquinho mais complicado do que parece. Então, primeiro, quando você for fazer o seu motor, você vai escolher um comando. Qual o comando que você vai escolher? O que é que você quer? Ah, eu quero um W140. Ah, eu quero um W100. Feito isso, o que você vai fazer? Qual é a taxa de compressão que você vai usar no seu motor? Essa peça ela é fundamental para o seu projeto. Pode ser que você não leve a sério o que eu vou falar, mas quem determina alguma coisa no seu motor sempre será o comando. Então ele aqui é uma peça fundamental, que eu vejo poucas pessoas falando, mas esse é o meu entendimento. Eu não posso dizer que no vídeo tal, do fulano de tal, está errado, porque talvez ele tenha um conhecimento diferente do meu, e o que eu entendo é o seguinte: aqui a gente tem o que vai mandar no seu projeto. É em cima disso aqui que você tem que começar a pensar. Por quê? Se você vai usar um comando, por exemplo, W100, e eu já usei o comando W100, aí você diz assim, eu quero uma taxa de 10. Mas por que você quer uma taxa de 10, sendo que o teu comando ele é pequeno para uma taxa de 10? O teu comando ele é pequeno e você quer usar uma taxa de 10. É muito. É muita taxa para pouco comando. Talvez as pessoas não falam isso daí, mas a realidade é essa. O comando é pequeno para muita taxa. Então, eu vou usar o torque e eu quero uma taxa de 12. O comando é pequeno para uma taxa de 12. Pode ser que funcione? Pode ser. Mas às vezes você vai mais perder do que ganhar. Então, quando você vai pensar num projeto de um motor, a primeira coisa que você deve pensar é qual é essa peça aqui. É a primeira que você vai comprar, antes de tudo. Porque aqui você vai pensar o seguinte: eu quero uma taxa de 10. Mas eu vou usar um W100, então não dá. Eu quero um comando W140, eu vou querer uma taxa de 10. Será que dá? Talvez. E o porquê disso? Porque quando você tem uma taxa de 10 em um comando pequeno, o que acontece? Você tem muita compressão para pouco comando. Aí o seu ponto aqui, a sua curva de avanço, ela vai ter que ser atrasada. E quando você atrasar ela, ela vai cair ali facinho para menos 10. Você vai trabalhar com ponto atrasado. E aí você vai dizer assim, mas por que eu vou trabalhar com ponto atrasado? Porque se você trabalhar com o ponto correto, você vai bater pino, você vai perder potência. Isso talvez ninguém comenta. Então, a taxa de compressão ela está ligada ao seu comando de válvula. Como eu sempre falo, taxa alta você coloca em comandos grandes. Comandos pequenos você coloca uma taxa pequena. Então, por exemplo, assim, a minha experiência, comandos original, W100, VZ15, comandos abaixo de W120, vamos pegar essa referência, pode montar uma taxa de 8 a 8,5. Mire sempre no 8. 7,8, 8, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5. Não exceda. Mas se você quiser montar, não tem problema nenhum. A única questão é que provavelmente você vai perder potência. Aí você vai no comentário e vai dizer assim, eu tenho um amigo que ele tem uma taxa de tal e ele anda bem forte e tal. Então, provavelmente, o que ele fez? Ele trabalha
com uma curva de avanço reduzida. E uma curva de avanço reduzida, dependendo da situação, vai fazer você perder potência. Então você tem uma explosão de baixa, de média, e talvez você não tenha uma explosão tão legal de alta. Talvez você consiga, mas vai ter que ter um estudo em cima. Então, para você que está começando, não tem muito a manha, o que eu digo para você? Pese a taxa de compressão em cima do comando que você tem. Não vá fazer loucuragem. É um conselho. Você quer fazer? Faz. Se der errado, azar. É igual aqui. É um cópia, forjado, quebrou, lascou, eu sei o risco que eu estou correndo. Então, se você assumir o risco, então beleza, vai numa taxa de 16, vai numa taxa de 10, de 12, tá bom? Então, assim, o que eu estou dizendo para você que vai começar um projetinho e tá, assim, juntando informações, e como aqui eu estou fazendo todo esse arranjo em cima do comando, então o que você pensa? Ah, o meu comando é um W110, 8 de taxa. Aí você coloca 8 de taxa, aí você arruma essa cápsula, trabalha os pesos aqui dentro. Aí, se você tiver dinheiro, muito dinheiro disponível, e dinheiro não for um problema para você, o que você vai fazer? Coloca o distribuidor, que hoje, volta e meia, a gente vê alguma coisa dele aí nas redes, aquele eletrônico. Aí você ajusta pelo celular. Mas se você não tem essa grana, então você trabalha a cápsula, trabalha aqui os pesos e vai trabalhar o seu ponto de ignição de forma a ajustar para o seu comando. Porque se você tiver uma curva de avanço muito grande, você vai perder potência. Ao passo que se você tiver uma muito pequena, você vai perder potência também. Então o carro vai morrer ali no 120, no 110, mais ou menos ali ele vai morrer. E aí você vai achar que é combustível e tal, e não é, e às vezes é o ponto. Aí você tem que adiantar um pouquinho, talvez você tenha que atrasar um pouquinho, e aí é tentativa e erro. Então é muito fácil alguém dizer assim do mastigadinho, é muito fácil. Só que na prática não é bem assim. Então aqui eu não estou sendo o dono da verdade, eu estou dizendo para você que vai montar o seu projeto, para você ter uma noção, um norte. Primeiro você pensa no comando. Tem vários vídeos sobre comando na internet, você pode ver, pesquisar e escolher. Tem esses modelos que são cópias, tem os modelos mais caros e tudo depende do seu bolso, que é o limite do seu projeto. Aí depois que você decidiu o comando, o que você vai fazer? Você vai pensar na cilindrada. Aí você diz assim, não, eu quero um 2.0. Então um comando W100 vai ser pequeno. Um W110, um W120 vai ser pequeno. Então você já tem que pensar num comando um pouquinho maior para você aproveitar a sua máquina. Porque senão você vai ter um motor grande num comando pequeno. Qual que é a graça? Eu não vejo graça. Então, o que acontece? Dos meus testes que eu fiz aqui, para você ter um motor, por exemplo, ali 1600, que é o meu caso, eu já usei com 0,50 de pistão, com 1 milímetro de pistão, mas vamos se ater à sigla 1600. Então eu já usei o Torque, eu já usei o W100, já usei o VZ15, são experiências minhas, tá bom? E eu já usei, agora por último, o 290 cópia. Tem vídeo aí no canal sobre ele, e agora eu vou partir para esse aqui, tá bom? E esse aqui provavelmente já vai requerer um pouquinho mais de taxa. Eu não sei quanto ainda, não me decidi quanto a taxa, mas esse aqui já requer um pouquinho de taxa. E automaticamente, se requer um pouquinho mais de taxa, vai requerer um pouquinho menos de ponto. Tudo isso você tem que pensar, porque senão depois você gasta uma bala no motor, aí você coloca um W100 e não vai render e não vai ser um carro divertido. Ao ponto que eu tô colocando um 290 no 1600 e meu carro ficou show de bola. Eu gostei. Aí, lógico, eu precisei colocar vareta de aço, precisei colocar a mola do cabeçote nova,
Eu usei uma mola da Ancona, tem vídeo no canal sobre isso. Eu usei também pratinhos do AP, só que o pratinho do AP você tem que ter cuidado, porque às vezes ele acaba fazendo encostar os elos, aí você tem que fazer uns cálculos ali, e aí é só com a peça na mão. Tem vezes que precisa, tem vezes que não precisa. Então assim, eu consegui ter um motor divertidinho, mas gastando pouco. Então você pode fazer um projeto legal, mas você pode também gastar um dinheiro infinito. E como eu não tenho patrocínio para estar mostrando dupla Weber e outras coisas, então a gente se vira com o que tem. E o que eu tenho no momento é qual? Um comando 290, que ele é pirata. Assim como eu já tive o VZ15, assim como eu tive o W100, como eu tive também no meu 1300 eu tive um comando Torque. A gente se vira com o que tem. Então a ideia do meu canal é qual? É você se virar com o que você tem. Se você tem platinado, você se vira com o platinado. Aí agora eu tenho a bala para pagar um distribuidor eletrônico, 1, 2, 3. Beleza, vai lá e compra. Mas se você não tem, você consegue se divertir com outros modelos. Então esse aqui eu tô nessa labuta aqui por causa disso. Então você consegue fazer algumas situações. Mas aí depois que você decidiu o comando, depois que você decidiu a taxa de compressão, aí você decidiu a curva de avanço. Curva de avanço provavelmente vai ser na hora que você estiver na rua, testando. Depois disso, o que você vai fazer? Que você já acertou essas questões. Aí você vai para carburação. Então uma carburação hoje com Venturi 22, Venturi 24, ela te leva até uma certa rotação. Dali para frente não te leva mais. E eu comecei a fazer então uma série de alterações na minha dupla carburação. Tudo que eu li, tudo que eu pesquisei, tudo que eu achei, eu fui fazendo. Para tentar o quê? Alimentar o comando da melhor forma possível. A minha dupla Solex 32 para o limite. Então eu coloquei uma borboleta 36 na base moderna. E eu prefiro hoje a base moderna do que a base antiga para fazer essas preparação. Eu acredito que a base moderna ela é muito melhor na entrega de potência do que na base de furinho. Aí o que acontece? E aí eu fui pro Venturi 28 com a base moderna. Tem vídeo no canal sobre isso, então eu testei várias coisas ali e eu acabei não conseguindo um resultado satisfatório, que ficasse legal, de baixa até a alta, porque normalmente você perde aqui e ganha ali. É uma conta maluca. E aí eu queria tentar o Venturi 30, mas com o Venturi 30 eu sei que não vai dar certo, do jeito que eu quero. Porque eu quero uma coisa que seja progressiva, quase igual uma injeção eletrônica. Só que a gente está falando de carburador, então é quase impossível. Aí nisso a gente colocou no torno e fizemos essa série de cavas ali no Venturi e deu um resultado excelente. Porém, o que desanima um pouco é a complexidade de você fazer o ajuste. Porque fica muito diferente do que a gente está acostumado. Então, assim, se você vai entrar nesse tipo de preparação, muitas vezes você vai ter que abrir o carburador várias vezes para até você acertar. Então, como que você vai ficar abrindo o motor, por exemplo, para arrumar comando? Fica inviável, mas não que não possa ser feito. Aí, por exemplo, o que você pode fazer nas bielas? Equalizar elas, tirar um pouquinho de material, não vai ter problema nenhum. Você pode tirar um pouquinho da saia do pistão. E o interessante é que a hora que você for tirar, então você não tire, por exemplo, dessa forma assim, igual eu fiz. Você pode tirar em V, porque aí você tira a lateral e ainda você vai ter aqui um espaço para que ele se firme na camisa. Então você pode fazer um V aqui assim. Próximo motor que eu for fazer, eu vou fazer isso
Então a gente vai tirar aqui assim, e não mais igual um copo, né? Que ele fica parecido com um copo. Então são algumas coisas que você pode fazer para melhorar a performance do seu carro. Aí você vai dizer assim, mas eu tenho um carro que ele é original e o que eu posso fazer para melhorar? O que você pode fazer é trabalhar na carburação. Você pode fazer várias receitas que existem pela internet e você com certeza vai chegar no melhor para o seu projeto. Porém, eu não tenho como dizer o que você fazer, porque você que tem que ver como é o seu projeto, o que ele tem, que tipo de comando que tem, se você usa balanceiro modificado, curva de avanço como é que é. Então você tem que fazer uma série de coisas e já começar com um ajuste da sua ignição. Se ela estiver esquisito aqui, tem vídeo no canal como resolver e aí você vai e resolve. Então o ajuste de ignição, ele rouba muita potência do seu carro. Assim como você ter um comando que ele precisa de mais mistura e você não dá. Você trabalha com uma mistura um pouco mais pobre. Fica um carro ruim. Então, igual eu já comentei em vários vídeos, às vezes a gente vê comando W100 que ele tá ali sofrendo e o motor todo balançando e tem pessoas que acham isso bonito. Eu acho horrível. E tem gente que acha que quando tá desse jeito tá bem acertado. E não tá. Porque por mais que você tenha um comando grande, você que está fazendo o acerto, você tem que dar a mistura que ele precisa para que ele trabalhe o mais suave possível. O motor começou a balançar, ele tem algum problema. Tem pessoas que acham bonito aquele motor fazendo toda aquela bagunça. E eu não acho. E não acredito que esteja bem acertado. Mas aí também vai do conhecimento de cada um, ou às vezes até a pessoa faz o vídeo daquele jeito para chamar a atenção e de fato chama. Tem pessoas que gostam, já não é a minha praia, eu já não gosto. Mas isso é uma opinião particular minha. Então você consegue extrair tudo do seu comando, dando a ele uma boa ignição, dando a ele uma boa carburação. E eu não estou falando de uma Weber, por exemplo. Você consegue fazer artifícios na solequinha. Só que você tem que botar a mão na massa e começar a desenvolver. Igual, por exemplo, quando eu peguei o Groove, que eu fiz na louca. Peguei a ferramenta, furei, abri tudo, arregacei e falei, é aqui que vamos. E deu um trabalho danado para conseguir fazer a giclagem funcionar. Porque para algumas pessoas é só fazer uma continha que vai dar certo e o Groove não é assim que funciona. Então a gente quebrou a cabeça aí até umas horas para conseguir resolver, porque uma hora o motor fica muito quente, uma hora você não tem final, uma hora fica ruim de baixo, uma hora fica ruim de alta. E é uma doideira. E é possível fazer. A gente conseguiu, provavelmente você também vai conseguir. E você conseguir ter um motor bem alimentado, você também vai conseguir fazendo algumas alterações ou às vezes até pensando diferente da giclagem da tabela. Que isso é uma coisa que talvez ninguém fale e aí o pessoal fica todo mundo perdido. Então, para você que está começando o seu projeto, então você começa a analisar coisas do tipo taxa de compressão, para daí você ver o quanto de taxa, quanto de ponto, para depois você não ter um carro ruim. Porque daí você vai achar que o carro tá horrível de dirigir e você acha que ele tá legal porque o comando é assim ou porque deu algum problema, que a graduação é alta. E isso me lembra uma vez que a gente foi com a Brasília e ela tava falhando uma vela e a gente foi comprar peça no outro mecânico lá e o rapaz perguntou, né, que o motor tava balançando, daí eu falei, não, é que tem um comando grande ali. Aí ele, não, o comando grande balança mesmo. Então é as crenças que o povo vai tendo e acreditando. Só que eu não acredito. Para mim não é legal isso aí não. Mas tem pessoas que vão gostar de ouvir o motor balançando todo e você dizer, não, o comando é grande. E quando na verdade não é isso. Então você consegue
fazer um bom trabalho, trabalhando algumas coisas no seu motor. A primeira delas é o ponto de ignição bem ajustado, e às vezes você tem que posicionar no distribuidor. Essa é uma questão. A outra questão é você ter uma polia graduada. Você precisa graduar ela no 0 grau para você ter o 0 grau e ter as referências. Depois você tem que ter a ignição como um todo funcionando bem. E depois você tem que ter a carburação entregando tudo que precisa, junto com a bomba de combustível que não deixa faltar combustível, que alimente bem. E aí nesse caso você pode ficar na mecânica mesmo ou pode usar uma elétrica, aí vai da sua opção de fazer. Então depois disso, são algumas coisas que você precisa pensar antes de você entrar num projeto e te faltar depois, seja o conhecimento, ou seja, alguma coisa que vai fazer com que você não consiga extrair o total. Igual, por exemplo, muitas pessoas me questionaram que o comando 290 não ia ser legal no 1600. Aí eu falei, então espera aí que você vai ver. Então você consegue desenvolver um projetinho bem legal, gastando pouco, mas nada te impede de usar um W100 e fazer todas essas melhorias, não te impede de você usar um W110, por exemplo. Teve um rapaz aí que me questionou várias vezes sobre o assentamento ali no cabeçote. Eu estou sem um cabeçote aqui, mas é onde você faz o assentamento, coloca um pouco de pasta de esmerilhar, aí aqui você tem lá a parte do cabeçote, e aí você faz um movimento assim, para você fazer um pequeno desgaste aqui no cabeçote, para poder torquear então a camisa. Mas tem uma questão, se você fizer demais, vai afundar, e aí o pistão poderá bater no cabeçote. Então é uma marquinha singela que você faz e é isso aí. E lógico, você tem que ajustar também a sua luz de pistão. Uma luz muito para cima, você corre o risco também disso acontecer. E aí você tem que fazer seus cálculos. Igual, por exemplo, teve um pessoal aí que ficou achando que não é verdade, uma situação igual aconteceu no motor da Brasília, no motor do meu carro, que é quebrar a mola e não acertar o pistão. Porque tudo eu já calculei, pensando que, e se quebrar, eu vou conseguir não acertar a válvula no pistão e não vai ter problema. Então quebrou em 3 partes, quebrou em 2, e a coisa tá lá funcionando sem problema nenhum e sem trazer prejuízos. Mas isso porque eu já calculei o quanto é que eu tiro do cabeçote e quanto que eu vou ter que colocar de luz para poder afastar. Isso são cálculos que você faz. E não altera a taxa de compressão, apenas a forma como qual é feita. E isso é importante de você analisar, tá bom? Então tem algumas coisas assim que você faz e o teu motor vai te agradecer quando você estiver funcionando. Outra coisa, você pode tirar as rebarbas do cabeçote, você pode limar, você coloca a junta, tira o excesso, limpa com cuidado. Dentro da câmera você pode fazer um pequeno desnível em volta da válvula, como se fosse um 8. Você pode fazer isso aí que vai ajudar. Você pode fazer ângulos nas sede e válvulas. Tem um monte de coisa que você consegue fazer para você extrair o melhor do seu motor. E aí você vai ter ali uma entrega de mistura, de combustão muito melhor. Isso tudo que eu estou falando é um pincelado para que você consiga, já que você está com o motor aberto, extrair o melhor e de repente gastando pouco. Porque com um pouco de paciência e tempo você consegue trabalhar o cabeçote. Com um pouco de tempo e dinheiro você consegue fazer uma dupla carburação legal. E com algum investimento você consegue um comando de válvulas bom, que já vai ser muito melhor do que um W100, por exemplo,
ou até mesmo um W140. A questão sempre vai ser qual? O que é que você quer no seu projeto? Porque se você fala assim, eu quero extrair um pouco mais do motor, então o W100, W110 já não vai ser interessante para você, porque o que você está procurando está lá no W120. É dali para cima que a brincadeira começa a ficar interessante. E isso é fato. Aí você vai montar, depois você vai falar, puxa vida, vou ter que desmontar porque eu não gostei. Então, quando você só quer sair do ponto A e ir até o ponto B, então o que você faz? Você vai de pique 30, monta o pique 30, monta um W100, um torque e vai ser feliz. Aí quando você quer um pouquinho mais de consistência, aí você vai aonde? Aí você vai num comando um pouquinho maior. Porque eu já fiz uma série de testes, já venho desenvolvendo isso daí já faz tempo, eu não comecei isso aqui ontem, então a gente vai testando coisas que vai dando certo. Mas assim, cada situação é uma situação. Então, se de repente você assistiu esse vídeo até aqui, significa que você está procurando uma orientação, um caminho. O que eu faço para o meu projeto? E que de repente você não quer pagar um preparador, seja lá porque talvez você não queira ou você queira mesmo fazer ou te falta um pouco do financeiro, não tem problema nenhum. Com paciência você consegue fazer. Então isso é um ponto importante. Um outro ponto mais importante do que tudo isso é a retífica. Você escolha uma retífica boa, uma retífica compromissada com o serviço, que você vai ter grandes chances de ter sucesso. Eu, por exemplo, já briguei em 17 retíficas. Só não brigamos na outra aí porque eles correram atrás e resolveram o problema, que não foi criado por mim. Eu espero que os vídeos que eu tenho feito te ajude de alguma forma, porque é muito difícil a gente fazer um vídeo sem estar presente, porque talvez a pessoa pode ser que ela não entenda ou compreenda alguma coisa. Porque uma peça dessa aqui, ela não é somente uma peça. Ela tem levante, ela tem a duração, ela tem, você olhando dessa forma aqui, ó, ela tem o overlap, então ela tem o grau aqui dessa forma. Então é uma peça que ela tem várias medidas, várias situações que você tem que analisar. E numa situação dessa aqui nem a carta do comando bateu. Mas assim, você pode evoluir. Você pode ter uma planilha de anotações e aí você coloca o comando que você quer e você começa. Eu vou usar um 1600, vou usar um 1300. Um 1300 você pode usar perfeitamente um W120, você pode usar um W110, você pode usar o W100, você pode usar o comando torque. Então não é porque é 1300 que você tem que usar o comando do 1300. Claro que uma complicaçãozinha ou outra no ajuste vai acontecer. Então não adianta você ir lá, olhar o groove que eu já mostrei aí várias vezes e copiar igualzinho e colocar no seu carro e achar que você vai colocar um Lenta 52, por exemplo, que vai funcionar. Porque não vai. E não é porque eu não quero que não funcione, é porque não vai funcionar. Porque você tem que ter todo um outro esquema para você poder fazer funcionar direitinho. Porque senão não vai dar certo. Então, quando você vai entrar nessas questões de motor, de preparação, ou o teu motor quebrou, ou você está fazendo um outro motor, então são coisas que você já pensa já desde a fundação. O que eu vou querer? Um comando X. E a cilindrada? 1600? Então eu posso ir até o comando Y. O que eu vou fazer? É isso, é aquilo e tal. Igual, por exemplo, eu comentei, quando eu fui até a casa do Lamboy, eu consegui fazendo uma média ali de entre 100 e 120 na BR, consegui ainda fazer 14 por litro, com uma carburação que não estava bem ajustada. E na volta, a gente fez um ajuste lá, na volta eu consegui ainda fazer 15. Melhorou um pouquinho. E a gente seguiu fazendo alterações porque ainda não ficou legal.
Então, você não pode desistir no primeiro problema. Então, você tem que pensar e contornar ele e seguir a caminhada. Por isso que você tem que pensar, se planejar antes de tudo. Porque senão depois você vai entrar naquela de que o W100 embaralha, o W110 é ruim, que, meu Deus do céu, que dupla carburação é ruim. E de fato é mesmo, se você pensar que aí você tem que ter o acionador, os dois têm que abrir junto, então é muito mais complicado do que um pique 30. Essa é a realidade. Mas quem entra já sabe que vai ter que equalizar, que se der a entrada de ar falso não vai funcionar direito, e vai dar a entrada de ar falso muito mais do que num pique 30. Aí você vai ter que fazer uma série de plane, arrumar, ajustar, a giclagem é diferente. E aí, depois que você arrumar todos os problemas, você vai conseguir ter sucesso no seu projeto. Então, com esses bate-papo, eu espero que vocês compreendam o que é um começo de uma preparação de motor, que não é só colocar o comando lá. Aí, se você for entrar numa questão de enquadramento, aí você vai ver que é outra loucura. E o 290 que eu montei, eu simplesmente adiantei ele os 4 graus, devido que eu montei com a polia de dente reto. Montei lá com aquelas arruelas pretas, se eu não me engano, e adeus. E é isso aí. Não sei a graduação, comprei com 290 e ficou, e é isso aí. Mesma coisa que eu fiz com esse daqui. Só comprei. Depois eu vejo. Dá para você melhorar fazendo rasgos na polia para isso aqui trabalhar dessa forma, para você poder rodar ele e tal. Dá para fazer rasgo na polia original e ajustar. Ou até fazer um furo e colocar, enfim, jeito tem. Dá para comprar uma polia de dente reto só para manter isso aqui em 4 graus adiantado ou 2 atrasado, dá para fazer. Aí tudo vai da sua questão do seu dinheiro. Mas é possível fazer. E dá para montar isso aqui numa polia original? Dá também. Você vai ter que fazer ajuste, porque eu acho que não vai entrar aqui o parafuso, e você faz o ajuste, daí tem que ver se isso aqui não vai pegar na bomba de óleo, e aí vai e você consegue montar. Jeito tem, basta querer. Então é possível, como eu sempre falo dos grandes mestres, os Nutellas e o povo do mimimi por causa disso. Porque muitos têm na cabeça que você tem que ter um comando de uma marca famosa, você tem que ter, e você não precisa. Igual nesse caso aqui, só que tem as questões que você precisa resolver. Igual, nesse aqui é a questão de forjamento. Naquele 2017 cilindrada que tem vídeo no canal, o que aconteceu com ele? Você tem que raspar, tira do comando, tira da biela, descasca o bloco para você poder conseguir chegar no seu objetivo. Então não é chegar e montar. O famoso meter para dentro. Mete para dentro lá que vai dar certo. Não, você tem que ajustar, você tem que ver as suas limitações, dificuldades e coisa arada. Então não é bem assim. Mas é possível fazer? Claro que é. Eu não vou dizer para ninguém, não faça o groove. Eu digo faça. 26,30. Se quiser eu até mando o valor ali da abertura para você ficar mais fácil de fazer. Só que você tem que desenvolver para o seu motor. Aí você vai montar a giclée, desmontar a giclée, coloca a giclée, tira a giclée, e aí vai até você entender como funciona. Claro que o Rafael Lamboia me ajudou muito nessa questão, mas provavelmente a gente abriu, eu acho que o carburador ao longo de toda a preparação ali, tudo eu acho que eu diria que mais de 80 vezes. É loucura? Claro que é.
Só que o conhecimento que a gente tem hoje em cima disso e o que a gente conseguiu descobrindo coisas que a gente nem sabia que funcionava direito ou como elas eram, hoje o conhecimento é muito maior. Hoje, seguramente, eu digo que o Giclée de Lenta, ele trabalha por muito mais tempo do que muita gente acredita. Só que por que isso? Porque a gente foi até onde outras pessoas não foram. E aí, é com essas pessoas que eu também quero andar. Aonde elas foram, que eu também não fui. E eu quero ir. Então, de repente, hoje é você vendo o meu vídeo. Amanhã ou depois é você trazendo um conhecimento diferente pro meu canal. Aí nos comentários, ou a gente pode até ser grandes amigos, trocando informação. Que é assim que a gente aprende. E aí a gente forma uma grande comunidade onde que a gente vai sair da bolha de montar motor só com W100, ou só original, ou só 1300, ou só 1600. Então eu falo muito do 1600 e do procarburação e Solex, porque é o que eu tenho. O dia que eu tiver Weber, a gente vai falar de Weber, a gente vai ver as coisas que dá para fazer na Weber. Ou em um outro motor. Talvez até um turbo, tudo depende da gente ter o projeto, ou até injeção eletrônica. Aí a gente tem o projeto e a gente vai desenvolvendo. Só que a gente tá lidando hoje com o que a gente tem. Então é o que eu tô falando para você. Se hoje você tem um W100, monta. Monta certinho, vai, batalhe e bota para andar. Aí depois você pode até comprar um desse aqui. Ou até uma marca famosa. Aí você vai, monta e coloca para andar. E vai fazendo as suas anotações para você evoluir. Que é assim que a gente vai desenvolvendo, porque senão você não consegue. Então, quando eu comecei em 2008, eu não sabia nada. E até hoje eu não sou parte da mecânica. A mecânica ela não faz parte da minha vida profissionalmente. Isso aqui é meu hobby. E eu faço isso aqui porque eu gosto. E eu quebro a cabeça aí, e através disso eu fiz ótimas amizades. E eu tenho o cara que me ajuda com giclagem, eu tenho o cara que me ajuda com metrologia, eu tenho o cara que me ajuda com suspensão, eu tenho uma equipe que me ajuda, porque sozinho a gente não vai muito longe também. O pouco do conhecimento que eu tenho, eu tento passar para vocês, porque eu quero ver que vocês também consigam montar os motores ou de repente desenvolver suas receitas, e isso é legal. E uma das coisas que me deixa muito feliz é quando alguém volta no canal e fala: "Ô, eu fiz tal coisa e eu consegui", ou "eu fiz de outro jeito e eu consegui uma melhora". Então isso também é bacana, porque a gente tem que evoluir. Então hoje eu estou começando com motores que são meus, não digo que são todos, mas as loucuras maiores eu faço no meu carro, inclusive usar comando forjado. Aí é que entra aquela questão, se você não tem 2.000 para dar num comando e você tem 450, você compra. Faz amizade com algum cuteleiro, ele faz a forja para você. E assim você vai desenvolvendo. E aí a tua chance de ter um comando um pouquinho melhor do que os originais e pagando pouco. Mas tem um risco de detonar, igual a gente já detonou alguns de marca famosa aí. Então cada caso é um caso. O que eu estou tentando dizer é que você pode extrair o melhor, você pode fazer o melhor com o que você tem. Aí conforme você vai evoluindo, aí você vai chegar lá. De alguma forma você vai chegar lá. Desde que você acredita em você mesmo e tenha pessoas que te coloquem mais à frente. Na maioria das vezes você vai encontrar pessoas que só vão querer te sugar e você não pode deixar se abater. Então você vai adquirindo conhecimento e vai evoluindo. Então isso que é o legal. Eu não costumo comentar muito assim, mas quando eu comecei eu tive um alicate, uma chave de fenda e uma chave 13. Hoje eu já nem lembro mais quantas ferramentas eu tenho e tem coisas que eu tenho que me lembrar porque eu já esqueci de coisas que eu já aprendi. Por isso que é legal fazer anotações para você não se perder do seu propósito. Então, muita coisa que eu fazia há
5 anos atrás, hoje eu já não faço. Inclusive trabalhar com retífica ruim. Então você pode sim desenvolver várias receitas, você pode conseguir melhorar, mas você tem que primeiro dar o primeiro passo. Então, quando você conseguir alimentar bem o comando, ter uma boa ignição, você já vai ter um carro muito melhor. E aí você vai dizer assim: "Ah, eu consigo fazer isso aí no meu motor original?" Consegue. Porque muitas vezes o motor original ele tem uma polia com a marcação errada, um distribuidor errado, e isso aí te toma o combustível e de repente te faz não andar tão bem como você gostaria, principalmente em BR. Então você consegue fazer ajustes. Hoje na internet tem um monte de gente fazendo alterações em carburador que vai te colocar alguns segundinhos na frente e vai ser bem legal. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.